Olá, eu sou o Maga e sejam bem-vindos à segunda parte do 7º episódio do Projeto Conectar-te. Se você perdeu a primeira parte desse episódio, eu fotografei o diretor de cinema, Matheus Marchetti. E agora esse é o momento que você vai poder aprofundar mais tanto no seu trabalho quanto na sua vida pessoal. Abrir o seu coraçãozinho e... Ai, meu Deus. E eu espero que seja um processo bacana pra você. Eu vou começar essa entrevista fazendo uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Eu quero saber como é que você tá nesse período de quarentena, como que você tem lidado com isso, no sentido pessoal e no sentido de produção artística também. Conta pra mim. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por me chamar. Eu tô muito feliz de estar aqui. Como eu já te falei antes, eu tô mais acostumado a estar por trás da câmera do que na frente da câmera. Eu não sei se eu sou muito bom nisso, mas a gente vai tentar. Sobre a quarentena, é muito louco. Quando entrou em quarentena, eu achei que eu ia pirar. Eu tava num ritmo de trabalho muito louco. Eu trabalhando como assistente de direção numa série. Enfim, uma correria, assim. Eu não tinha fim de semana, praticamente. Trabalhava o dia todo, dormia, tipo, sei lá, com sorte 3 horas por dia. E, de repente, foi do 8.800. Eu saí disso pra, de repente, estar sem fazer absolutamente nada. Eu tava muito preocupado. Foi, assim, pra todos nós, né? Mudou completamente, eu acho que nossa perspectiva de futuro. Eu tava com um plano de fazer um filme ainda esse ano. E, a princípio, eu ia filmar em outubro. E logo eu percebi que não ia ter como. Que seria impossível filmar esse filme em outubro. E desde então, desde que eu resolvi que eu ia adiar o projeto, no fim isso acabou sendo ótimo pra mim, porque eu comecei a repensar esse projeto. E eu acho que assim, o roteiro mudou tanto nesses últimos meses. É absurdo quanto ele mudou de março pra cá. E é engraçado pensar que em março já tava tipo, tá, esse é o roteiro, é isso que a gente vai filmar. E agora eu falo, pelo amor de Deus, o que eu tava indo filmar em março era uma bosta. Mas eu me surpreendi com o quanto eu consegui produzir em relação a esse projeto específico. É uma coisa que eu acho que talvez se não tivesse entrado quarentena eu não teria conseguido fazer. Eu não teria conseguido chegar nos pontos que eu queria chegar. O meu trabalho, assim, quando eu digo meu trabalho, eu digo minha produção pessoal. Eu acho que ela vem muito de mim, assim, é um trabalho extremamente pessoal. E eu acho que quase todos os roteiros que eu escrevi até agora, eles são inspirados em sonhos que eu tive. Sonhos, pesadelos, enfim. E eu uso eles de ponto de partida, então eu acho que vem de um lugar muito íntimo. E eu acho que, de certa forma, na correria do capitalismo que a gente vive para sobreviver, a gente acaba tendo pouco tempo para entrar em contato consigo mesmo. Sem querer parecer aquela pessoa branca chata do Twitter que vai te recomendar comer salada o dia todo, mas foi muito louco. Eu sou essa pessoa às vezes. É verdade. Muito louco porque foi um tempo que eu percebi que eu tava tendo pra mim e que eu podia entrar em contato comigo mesmo e parar um pouco e... Pro meu processo pessoal tem sido estranhamente proveitoso. É muito... Eu me sinto até mal de falar isso, gente. Não estou de forma alguma. Não, eu não acho que você deva. Isso é uma coisa recorrente também. Você ainda não viu muitos dos episódios, até porque eu acho que eu tô gravando isso aqui, saíram só 3. Mas Sim. é muito louco que uma recorrente é sempre isso de... É uma montanha-russa mesmo. Teve momentos que eu fiquei horrível, achando que eu fosse perder tudo, no sentido de nunca mais eu produzir, enfim. Também tem esse outro viés que muita gente disse que eu acho que eu me encaixo nesse sentido de... Me pressionou pra explorar novas potências dentro de mim. Por exemplo, esse projeto é uma coisa que não teria acontecido se não fosse a quarentena. De novo, não querendo romantizar a questão da quarentena, é péssimo. Sim, de forma alguma. É péssimo, a gente estar condicionado a ficar em casa, mas assim, é tirar o melhor desse tempo e olhar pra dentro, é isso que você falou. É bom a gente conseguir enxergar coisas positivas nas piores das nossas situações. Eu acho que é uma forma também da gente conseguir achar uma luz interior, sabe? Com certeza. Tipo, um lugar de conforto. A gente precisa desse lugar de conforto, ainda mais agora, ainda mais nesse momento que tudo tá desabando e tudo é horrível. Isso pra dizer que é isso, que eu acho que eu surpreendentemente consegui produzir e eu tô feliz com o que eu consegui produzir, mas ainda estou muito horrorizado e modificado com tudo que estamos vivendo no nosso dia a dia, é isso. Concordo, eu faço das suas palavras a minha. E é sempre bom reforçar que essa questão da quarentena é um privilégio de alguns e a gente tá tendo esse privilégio. E que bom que a gente tá fazendo o melhor disso, né? Essa pergunta é uma provocação. Eu quero saber, Matheus, Ai, meu Deus. por que estudar cinema? Por que você decidiu estudar cinema? Uma pergunta muito engraçada, que eu não sei em que momento exatamente eu decidi que eu ia fazer cinema, porque é uma coisa que eu gostava desde muito pequeno. E se você perguntar para qualquer pessoa da minha família que me conhecia, com 5 anos de idade eu falava que eu queria fazer filmes. Eu tive vontade de fazer outras coisas também. Por muito tempo eu queria ser cantor lírico, deu super certo. Mas cinema foi sempre uma constante, então não importa se eu de repente fosse para alguma outra área, eu ia querer fazer filme. Então isso sempre
muito claro pra mim, era sempre meu objetivo era entrar na faculdade pra estudar cinema. Tive sorte meus pais apoiarem e abraçarem essa ideia, que eu sei que é uma coisa muito rara, muito difícil, assim. A maioria dos meus amigos que estudam cinema tiveram muita dificuldade com os pais de não abraçarem a causa. E é foda porque realmente no Brasil é muito foda viver de audiovisual. Principalmente pra gente que é jovem, tá começando, é um... Let me rephrase that. É muito foda viver de arte. Muito foda viver de arte, não, você tá certo. Mas, enfim, meus pais são muito ligados às artes. Minha mãe, inclusive, é artista plástica. Então, acho que sempre teve essa abertura maior a isso. Enfim, voltando à sua pergunta, foi isso. Eu sempre quis fazer. E quando eu tinha 10 anos, eu fiz meu primeiro filme. Uma tia minha tinha câmera e eu roubava essa câmera pra fazer coisinhas. E foi isso. Fui fazendo filmes caseiros ao longo da minha infância e adolescência, que foram ficando cada vez mais sérios. Na minha adolescência, principalmente pelo colegial, eu queria que os filmes fossem super sérios. E aí foi isso. Então foi gradualmente, foi indo. Eu fui me aperfeiçoando muito, de maneira muito autodidata, sempre lendo muito, sempre vendo muitos filmes e lendo muito sobre cinema. E aí eu entrei na faculdade, fiz alguns filmes na faculdade, me formei na faculdade, fiz alguns filmes saindo da faculdade e agora cá está. Fiz filmes sobre a faculdade. Não, tô brincando. Ainda não. Um dia eu ainda vou fazer um filme falando muito mal. Olha, nessa série, episódio 2 tem já histórico de transformando quase traumas em artes. Então vamos lá, episódio 2 assistir. Yes! Como você disse, você é formado em cinema. E um dos primeiros filmes que eu tive o prazer de prestigiar, na verdade foram 2 de uma vez, porque o curta veio antes e logo em seguida veio Drácula. Mas vamos falar agora do curta, que foi o seu trabalho de conclusão de curso, é O Bosque dos Sonâmbulos. Eu quero que você me fale um pouco sobre essa obra, que é incrível, gente. Gente, assim, ó. Eu não sei, se o diretor me permitir, eu vou deixar algumas cenas aparecendo aqui, mas bem pouco, porque o negócio é babado. Me conta. Muito obrigado. O Bosque é o filme que eu mais tenho... Não sei necessariamente o que eu mais tenho orgulho, mas é o que mais me satisfez pessoalmente, de uma maneira bem egoísta. Porque eu acho que é de longe o meu projeto mais pessoal. De todos os meus filmes é o que literalmente fala sobre mim. Obviamente não diretamente, não é que é um filme autobiográfico, mas é que assim, eu coloquei o máximo de todas as minhas angústias adolescentes que eu fiquei guardando por anos desse filme. Eu já tinha saído do armário quando eu fiz esse filme, já fazia uns anos, mas eu acho que foi... Eu comecei a escrever esse roteiro no momento que eu tava aceitando a minha sexualidade. Eu não deixei isso explícito ainda aqui, talvez, mas eu sou gay, tá? E eu comecei a perceber que, tipo, a minha obsessão por terror, que também vem da minha infância, e a minha paixão pelo cinema de terror, e minha homossexualidade estavam muito interligadas. Especificamente, os filmes que eu assistia de terror quando eu era pequeno, porque meus pais não queriam que eu assistisse nada muito violento, eu comecei a ver os filmes clássicos de monstro da Universal dos anos 30, os filmes da Hammer, que são filmes, são assim, é o Fantasma da Ópera, é Frankenstein, Drácula, acho que esses 3 principalmente é os que eu mais gostava. E o que é interessante desses filmes é que muitos dos realizadores eram gays. O Nosferatu, o Murnau era gay, o James Whale, que fez Frankenstein também. E eu acho que, direto ou indiretamente, eles colocavam essa questão no filme. Não era uma coisa explícita, mas os monstros são sempre, por exemplo, Drácula, sempre tem essa coisa da perversão sexual, de ele ser uma criatura que é de fora, é uma criatura estranha, que vai perverter sexualmente os personagens, e por isso ele deve ser destruído pelos héteros católicos. É basicamente sempre, tipo, aquilo que vai contra Deus de alguma forma deve ser destruído. E é o que sempre aterroriza o casal hétero, é o monstro bem, o que a gente chama de queer-coded, né? Eu acho que isso fica mais explícito no Drácula, no vampiro, porque a questão do vampiro é mais sexual por natureza, mas tá presente no Fantasma da Ópera, no Frankenstein, no Monstro da Lagoa Negra, todos esses queridos do meu coração. Bom, isso é uma das facetas do filme. Eventualmente, na minha adolescência, eu comecei a assistir muitos filmes de vampira lésbica. Nos anos 70 e 60, a gente teve grandes filmes de realizadores como Jess Franco e Jean Rollin, que tinham muitas vampiras lésbicas. Eu assistia e falava, gente, que legal. Eu entendo elas. Elas estão certíssimas. Eu quero ser elas. E foi muito louco, foi parte essencial do meu processo de autoaceitação. De falar, tudo bem, é isso que eu sou, e é legal. E é muito mais legal você ser o monstro que está aterrorizando os héteros chatos do que você ser a vítima. Então, o Bosque dos Sonâmbulos, ele surgiu de muitas coisas que eu sentia, mas eu acho que principalmente foi pegar esses filmes de vampiro, principalmente desses filmes de vampiras lésbicas, e transformar, só que fazer sobre vampiros gays, e não fazer da perspectiva hétero, porque eu acho que essa é uma questão. Eu não acho que isso necessariamente atrapalhe o filme. Inclusive é muito legal porque eu tô vendo recentemente esses filmes serem muito redescobertos pela comunidade LGBT agora. Isso é muito, muito bacana. Mas contar esse tipo de narrativa por uma perspectiva gay
e com personagens masculinos. Até porque eu acho que tem também essa questão. O homem no filme de terror é muito macho alfa, sabe? Então tenta subverter isso e pegar personagens com características explicitamente femininas. Então essa foi um lado do filme. Só que, como eu disse, é um projeto extremamente pessoal, então juntou várias coisas. Então juntou o fato de que eu falei pra você, eu queria ser cantor lírico, não deu certo. Mas eu sempre fui apaixonado por ópera, sempre fui apaixonado por musical, principalmente. Na faculdade, com os amigos, a gente formou meio que um pequeno grupo de teatro musical. Eu fiz 2 musicais, um deles era Os Miseráveis, o outro foi A Dança dos Vampiros, onde eu conheci o Vitor Mascarenhas, que é um grande cantor e um músico talentosíssimo. E nessa época eu já estava escrevendo O Bosque dos Sonâmbulos, mas a gente decidiu que ia ser um musical. Já tinha muita música no roteiro, mas não era exatamente um musical. E ele ia ser um longa-metragem. Eu escrevi ele para ser um longa-metragem, só que eu queria que ele fosse meu TCC da faculdade, porque eu passei os meus anos da faculdade escrevendo ele. Só que eles não deixam fazer um longa como TCC. Eu discuti com o pessoal e a nossa ideia foi, vamos fazer primeiro como um curta para ver o que dá, e se tudo der certo, a gente eventualmente transforma isso num longa, que é o processo que muitos filmes passam. Por enquanto a gente ainda não adaptou ele para longa, eu espero, é um dos meus grandes sonhos, porque é um projeto que eu amo muito, em adaptar tanto para longa como também para uma peça de teatro, acho que seria muito legal. E o último aspecto que eu queria mencionar do filme, eu acho que o filme é uma junção de 3 coisas: meu amor pro filme de vampiro, para que ele tratar sobre a minha sexualidade através do tema do vampiro, a minha vontade de fazer um musical, uma coisa meio ópera, meio musical, uma mistura de um monte de coisa, e terceiro, ele tinha esse aspecto de ser um diário de sonhos. Eu percebi que entre 2012 a 2014 eu comecei a ter sonhos muito recorrentes, envolvendo um hotel. Era sempre, eu conhecia um menino num hotel, e esse menino sempre meio que mudava de rosto, mas talvez ele era o mesmo personagem. E sempre acontecia alguma coisa de errado, um hotel era meio assombrado, sempre tinha alguma coisa estranha. E eu tive esse sonho várias vezes, ele voltava pra mim e falei, eu quero escrever sobre isso, eu quero desenvolver esse sonho e transformar numa história, num longa. Além de um filme muito bonito, é fotograficamente lindo, tem uma névoa, tem uma luz neon que eu adoro muito. Seu diretor de fotografia tá de parabéns. Eu não sei se é um diretor ou uma diretora. É um diretor, nesse caso foi um diretor. Ele tá de parabéns. Você também, lógico, toda a equipe. Obrigado. É incrível, as músicas também, muito boas. Agora eu quero falar sobre o seu longa, que também é sobre vampiro, As Núpcias de Drácula. Me fala sobre o que é, né, primeiramente, e quais foram suas principais dificuldades ao fazer esse filme. O Núpcias de Drácula, ele é uma adaptação livre do livro Drácula, do Bram Stoker, que foi a inspiração para todos esses filmes, desde Nosferatu ao Drácula de Bram Stoker, do Coppola. O livro, para quem não sabe, é a história de um vampiro que sai da Transilvânia rumo à Inglaterra para fazer um número de novas vítimas, e ele, eventualmente, um professor, que é o professor Van Helsing, descobre o que ele está fazendo e se junta com alguns dos sobreviventes dos ataques dele para matar o Drácula. Essa é a história básica do livro e a história básica que quase todos os filmes de Drácula usam essa narrativa. Como eu disse, eu amava filmes de terror clássico, eu assisti tanto o Drácula e eu li o livro e eu tinha essa história decor na minha cabeça, tipo, eu não precisaria nem num roteiro. E foi logo depois que eu tinha lançado o Bosque, e o Bosque foi um processo que durou muitos anos de preparo, a gente teve, tanto de escrita como de pré-produção. Eu fiquei quase 1 ano em pré-produção pro Bosque, e foi o meu projeto mais caro também até agora. Era uma produção maior, muito bem pensada e muito, meticulosa, digamos. O Drácula foi uma coisa que eu tava um tempo sem filmar, eu tava com uma amiga em casa, a gente tava fazendo uma maratona de filmes de Drácula, eu virei pra essa minha amiga, eu falei, gente, vamos fazer um filme de Drácula? 1 mês depois a gente estava filmando. O Drácula foi um processo muito diferente do Bosque, por isso, porque a gente começou a filmar 1 mês depois que a gente teve a ideia. Eu juntei os meus melhores amigos que estavam se formando comigo na faculdade. Alguns eu já tinha me formado, alguns ainda não tinham se formado. E a gente foi filmando ao longo de alguns fins de semana, quando todo mundo podia. Isso durou mais ou menos 1 mês e meio de filmagens no fim de semana. E foi um projeto feito meio no improviso. Eu escrevi meio que um roteiro, mas esse roteiro era bem livre, assim, ele não tinha muitas descrições, os diálogos eram todos improvisados, e foi um filme que a gente fez sem grana nenhuma, enquanto o Bosque foi um filme caríssimo, esse filme, se eu gastei R$200, foi muito. Foi, pra, sei lá, pagar gasolina, pagar transporte e alimentação. Foi muito legal porque o cinema é sempre trabalho em equipe, mas o Drácula foi 100% um trabalho em equipe, porque essa improvisação
produção surgiu graças aos talentos da equipe que também estavam a fim de improvisar e trazer a sua visão para o filme. E todo mundo ajudou um pouco, seja financeiramente ou, enfim, de N maneiras. Então foi esse grupo pequeno, a gente era um grupo, o quê? 6 pessoas, sendo que a produtora, que é a Isabela, e o assistente de direção, que é o Henrique, atuam no filme, eles são os protagonistas do filme. E foi isso, e aí a gente filmou ele em 2017, só que eu comecei a editar o filme e justamente por a gente ter tido um processo de pré-produção tão rápido, quando eu fui ver o material, eu percebi que estava uma desordem. E eu não sabia o que fazer com o filme. Eu falei, não sei como eu vou lançar isso, porque esse filme é um grande exercício de improvisação, na verdade. E às vezes isso é legal, mas não significa que vai tornar um bom filme. Depois de mais ou menos quase um ano, a gente resolveu retomar as gravações e gravar algum material a mais pro filme. O filme, eu não conseguia chegar numa versão definitiva do filme. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. E pra mim foi muito louco, porque editar... Eu adoro editar, inclusive é um trabalho que eu faço. E normalmente eu edito os meus filmes rápido, eles saem a parte de edição. Aí depois a parte de pós, de correção de cor, etc., às vezes demora mais, mas a edição em si normalmente é rápida. O Bosque dos Sonâmbulos eu editei rapidinho, por exemplo. Mas o Drácula eu fiquei um ano editando. E eu vou te falar, até hoje eu não achei a versão definitiva do filme. Agora eu já parei de fazer isso, mas as exibições que tiveram aqui em São Paulo, pelo menos, cada uma foi um corte diferente. Levemente diferente. Assim, não tem... Acho que assim, quem viu com uma distância de tempo muito grande não vai nem perceber, mas pra mim são coisas que assim mudam o filme completamente e que fazem o filme ficar muito melhor. Então foi isso. De todos os meus filmes é o que eu tenho uma relação mais conturbada, porque eu ainda não sei qual que é a cara desse filme de fato. Eu não sei se ele vai ter uma cara de fato. Eu acho que é melhor eu deixar do jeito que tá e partir pra outros projetos. Eu não sabia que você tinha feito esses cortes depois da primeira exibição. Eu tava lá na estreia, se eu não tô enganado, foi lá no Centro Cultural. Sim, então eu tive o prazer de ver esse filme antes dele ser picotado. Mas assim, falando numa perspectiva de espectador, eu não tive nenhum contato com a produção. É muito bom, é muito bom. E eu tenho certeza que ficou muito bom também com seus cortes, porque tua visão é uma coisa muito boa, sabe? Eu fico muito empolgado quando eu vejo alguém brasileiro, assim, tão perto da minha realidade, explorando a criatividade dessa forma. Meus parabéns, de verdade. Obrigado, querido. Muito importante pra mim ouvir isso de você, que é um artista que eu admiro pra caralho, então obrigado. Eu que agradeço, de verdade. E eu fico feliz da gente estar concretizando essa parceria, ainda que à distância, mas enfim, oportunidades surgirão. Agora, mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre cinema nacional. Fala um pouco sobre suas referências nacionais pra mim, por favor. Quando a gente pensa em terror nacional, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é no Mojica. E eu adoro o Mojica, gente, Zé do Caixão, é incrível. E eu sempre gostei de assistir os filmes dele, mas eu não diria que necessariamente são os filmes que me inspiravam muito na questão do terror e como eu quero fazer terror. Eu gosto muito do Walter Hugo Cury. Ele fez oficialmente 2 filmes que são de terror, mas mesmo assim outros trabalhos dele flertam com o gênero. Mas eu gosto muito, principalmente As Filhas do Fogo e O Anjo da Noite, mas principalmente As Filhas do Fogo, que é um terror queer. Eu acho que tem muito a ver com o Bosque dos Sonâmbulos. O trabalho que ele faz é de um terror mais psicológico, então ele talvez seja um pouco mais parecido com referências gringas, assim. Por exemplo, Filhas do Fogo, ele lembra um pouco o Desafio do Além, do Robert Wise, e mesmo o terror europeu desse mesmo período. Só que ao mesmo tempo ele tem uma estética e um jeitinho muito brasileiro, sabe? Isso que é muito legal. Ele pode ter essa referência europeia ao mesmo tempo que ele é uma coisa que é indiscutivelmente um Brazuca. Eu sou apaixonado pelos trabalhos dele. Mais recentemente, eu me identifico muito com o trabalho que o Marco Dutra e a Juliana Rojas estão fazendo, principalmente com Boas Maneiras, que saiu mais ou menos na época que eu tava fazendo Bosque dos Sonâmbulos, e foi muito engraçado porque as pessoas iam me perguntar: você assistiu As Boas Maneiras? Você se inspirou nas Boas Maneiras? Eu falei, não, eu não tinha assistido na época. E aí eu fui assistir e me apaixonei, gente, vi esse filme 5 vezes no cinema. Poderia ter visto mais. É lindo, é lindo. A Yara me levou pra assistir. É lindo. Gente, assim, é um musical de lobisomem queer. Marjorie este ano, spoilers, Marjorie este ano como uma lobisomem lésbica. Tudo pra mim. Enfim, esse filme foi maravilhoso. Eu assisto todos os filmes deles e é uma, tipo, dessa safra atual, pra mim, é uma inspiração gigante. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Luffy Stefan recentemente como assistente dele, e eu fiz o primeiro corte do Nós Somos o Amanhã, que é um filme dele que ainda está em pós-produção, que também é um musical, e foi
Pra mim, foi a melhor experiência que eu tive num set até agora. Primeiro porque foi um set 100%, quer dizer, quase 100% LGBT. E isso fez uma diferença enorme. Eu acho que ainda o cinema brasileiro, você vai trabalhar, ele é muito predominantemente masculino, muito predominantemente hétero, com todos os respeitos aos meus colegas de trabalho, que espero que não me crucifiquem. Nada contra os héteros. Nada contra os héteros. Mas é que a experiência de estar num filme que é uma história LGBT, contado por pessoas LGBTs, e tipo, toda a equipe, na verdade, grande maioria era feminina. Isso foi também maravilhoso. O Luffy com certeza é uma das figuras mais importantes do cinema LGBT nacional nesse momento. Ele tá fazendo o filme há muito tempo. Não apenas como realizador, mas como curador, e eu acho que tipo, ele é um dos caras que realmente tá lutando pela visibilidade do cinema LGBT brasileiro. Eu acho isso muito incrível. Então, trabalhar com ele foi um aprendizado, foi muito enriquecedor pra mim. Enfim, foi o set mais gostoso. É aquele trabalho que você acorda super cedo e você não dorme nada à noite, mas você fica feliz por isso. Você não tá tipo, eu quero um fim de semana. Inclusive, eu acho que foi uma filmagem que foi muito curta, eu queria que durasse mais. Então, foi muito inspirador. Essa experiência é uma que eu carrego muito no coração. Não, e parabéns ao Luffy por reunir tanta gente talentosa. Luffy, pra quem não sabe, é o diretor de um filme muito importante pra cena LGBT brasileira, o São Paulo em Hi-Fi. Vão atrás de assistir. Eu não sei onde é que tá, mas eu vou deixar um pôster aqui. Dão um Google e procurem saber. É um filme muito importante pra nossa história LGBT aqui no Brasil. Ainda falando de Nós Somos o Amanhã, me trouxe pessoas incríveis. Eu tive contato com essas pessoas e você é uma delas, através da Yara, que trabalhou na produção. Então, assim, eu vou tentar não esquecer ninguém, mas vamos lá. O Bruno Germano, que é um ator e atuou no seu filme O Anjo no Poço. O Bernardo também, incrível. Maravilhoso. O Bruno Silvano. Eu não lembro se eu conheci o Bruno antes, mas eu com certeza tive mais contato com ele nessa época. Você, não posso esquecer de você. E o próprio Luffy, né? Não posso esquecer de falar do próprio Luffy, que eu tive mais contato com ele nessa época, que é um querido também, sempre foi um querido comigo. Agora eu quero falar sobre Festival Fenômena. Você é um dos organizadores do festival Cine Fenômena. Me conta um pouco sobre o que é. Então, o Fenômena foi muito interessante porque foi um projeto que o Cineclube está há um tempo já no CCSP, com exibições mensais de cinema fantástico de forma geral. E eu sempre assistia, eu amava, eu falava, gente, eu quero muito conhecer os realizadores, enfim, quem está por trás disso. Eventualmente virou o festival e eu inscrevi um filme meu, O Bosque dos Sonâmbulos, no festival. Na verdade, 2 filmes eu coloquei, o Núpcias de Drácula e O Bosque lá. E foi através disso que eu acabei conhecendo o Cauê, que é a grande mente por trás do Cine Fenômena. A gente se tornou grandes amigos e agora eu estou trabalhando no Cine Fenômena. Eu sou um dos curadores. A gente está desenvolvendo esse projeto. Agora, na quarentena, a gente faz lives focados em filmes obscuros. Eu acho que a graça do Fenômena é justamente trazer atenção para filmes que normalmente você não vai ver no cinema, você não vai ver, com certeza não vai ver na Netflix com o seu catálogo de, sei lá, 3 filmes feitos antes do ano 2000. E justamente isso, então a gente tá com esse programa agora dentro do Fenômeno que a gente faz por lives do Instagram, que chama Câmara Obscura, que é justamente eu e o Cauê conversando sobre filmes maravilhosos que por algum motivo foram esquecidos, mas que a gente não pode esquecer deles. Enfim, estimulando as pessoas a expandirem seus horizontes cinematográficos e mesmo as suas próprias noções do que faz um filme ser bom, um filme ser ruim. E nossa proposta é justamente ir atrás de filmes que quebram um pouco esse conceito de bom filme e mau filme, e que são obras maravilhosas e que merecem ser vistas e redescobertas, e obras de todos os lugares do mundo. E eu sempre tento trazer a discussão o máximo que dá, voltar para um cinema LGBT também, e tentar redescobrir, principalmente dentro do gênero fantástico, que não é tão famoso pela sua inclusão LGBT, apesar de que tem muito mais do que a gente percebe. E eu espero que ano que vem a gente possa voltar a fazer as exibições do CCSP em outros locais que abram as portas pra gente e continuar trazendo esse conteúdo de filmes maravilhosos. Eu conheci o Fenômeno através da Yara, que é esse anjo na minha vida que me educa em muitos sentidos. A Yara é tudo pra mim, tudo pra mim. E eu acho muito importante a gente dizer que é uma forma democrática também de consumir cinema, sabe? Claro. Eu não sei se é gratuito, mas se não for, é um preço muito acessível, tipo assim, R$2, sabe? Sim. E consumir o que está fora do mainstream. Eu não gosto de tudo que eu vi lá, mas assim, eu acho que pra quem produz artes visuais, é um estímulo muito importante você assistir filmes que estão fora da caixinha. E eu lembro que um filme que eu assisti no Fenômeno, que eu gosto muito, é o November, aquele filme, eu acho que é estônio. Sim, é Estônia que fala? É maravilhoso esse filme. É da Estônia, é um filme lindo, é todo preto e branco, e nossa... Fotografia belíssima. Então, assim que tiver
Festival Fenômena, vão atrás, porque... Ou vão agora no Instagram deles se informar. Gente, vão. Aliás, todas as terças a gente faz o Câmara Obscura, a gente tá recomendando filmes bizarríssimos que você nunca ouviu falar, então cola lá que é bem legal. A ideia é que os filmes sejam ou gratuitos ou por um preço muito, tipo, o máximo que você vai pagar pra ver um filme no Fenômeno é R$ 2. Principalmente agora que as salas de cinema estão cobrando cada vez mais caro. Ano passado, meu irmão queria muito ver o Rei Leão, meus irmãos. Eu fui levar eles e era, tipo, sei lá, R$ 50 a meia. Coisa absurda. Então a gente tá trazendo um conteúdo que é muito mais diverso por um preço R$ 2, gente. Ou às vezes tem até sessões gratuitas. É um preço acessível, eu acho que... Então. E num lugar acessível também, porque você tá na boca do metrô ali no CCSP, literalmente saindo do metrô Vergueiro. Os filmes, a gente sempre busca pegar eles na melhor qualidade possível. Então você vai ver filmes, assim, que nunca ouviu falar, filmes que foram super esquecidos, mas que foram restaurados, você vai ver eles em qualidade perfeita, assim, que parece que o filme foi feito ontem, sabe? Então, essa questão da acessibilidade é extremamente importante pra gente. Me fala, essa pergunta eu faço pra todo mundo, me fale artistas nacionais, internacionais, vivos ou que já tenham falecidos, que você gostaria de colaborar. Cara, se eu tivesse a oportunidade de colaborar com o Ken Russell, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Ele é uma inspiração gigante pra mim, eu me identifico muito com o que ele faz e, tipo, ele foi um cara que eu descobri um pouco mais velho, na faculdade mesmo. Mas é um cara que eu me identifico muito com a minha linguagem. Outra pessoa que recentemente faleceu é o Ennio Morricone, grande compositor. E quando eu fazia os meus filmes na minha adolescência, que eu não ia ser processado por usar músicas já existentes nos meus filmes, eu sempre colocava a trilha do Ennio Morricone. Então, por mais que o filme fosse uma bosta, eram muito chiques, porque era aquela grande trilha sonora maravilhosa, chiquérrima, Academy Award winner. E meu sonho era um dia poder contratar o Ennio Morricone pra fazer um filme meu e... Rest in peace. Eu acho que talvez num outro plano de existência a gente consiga. De artistas vivos, como eu disse pra você, eu sou apaixonada pelo Marco Dutra e Juliana Rogers. Eu fico muito feliz que eles estejam aqui fazendo o que eles estão fazendo pelo terror nacional. E se eu pudesse trabalhar com eles em algum projeto de horror, principalmente voltado pra uma temática, um terror mais queer, seria, tipo, meu maior sonho. Eu gostaria muito. Matheus, agora eu quero que você me fale sobre seu trabalho mais recente, O Anjo no Poço. Me fala sobre esse trabalho. O Anjo no Poço, ele surgiu a princípio de uma ideia de fazer um filme antológico de histórias de terror que se passam no Natal. Esse projeto da antologia meio que acabou não rolando, mas o filme a gente fez de qualquer forma, e como um curta-metragem. Eu tive uma experiência meio ruim com o Bosque dos Sonâmbulos em festival, que por ele ser um curta muito longo, ele não entrou em muitos festivais. Então eu queria fazer uma história que fosse mais curta e mais concisa, que coubesse no máximo 15 minutos, e que fosse uma história que se passasse num... Eu tenho um pouco de bode que a gente sempre associa Natal a, tipo, neve. Principalmente aqui no Brasil, tipo, a gente tá no Brasil e a decoração de Natal é, tipo, europeia e cheia de neve, eu tô tipo, gente... Então eu queria fazer um filme que fosse um Natal de verão. É a história sobre esses dois primos, o Júlio e o Mário, que eles acreditam no dia do Natal. Eles meio que têm um jogo de fantasia entre eles. Eles acreditam que eles são bruxos e que eles têm esse livro, que é o Necronomicon, que vai abrir portas para outros mundos, invocar demônios, blá, 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 blá. E eles sofrem bullying de um primo mais velho, que é o Luca. Eles resolvem que eles vão sacrificar o Luca por uma criatura que mora no poço da casa da avó deles. E realmente o Luca desaparece. Esse filme, ele é mais um terror psicológico, no sentido de que, tipo, o sobrenatural nunca é tão explícito. E ele fica... A ideia do filme é ficar nesse jogo de fantasia que você não sabe até que ponto ele é real ou ele é imaginário. Ele é fortemente inspirado pela peça The Maids, As Empregadas, do Jean Genet, e trata dessa relação entre esses dois primos, que é... Eles são crianças ao mesmo tempo que eles são interpretados por adultos, e é uma relação meio psicossexual e muito bizarra, e você não sabe direito até que ponto é real, até que ponto é imaginário. A ideia é como se fosse um grande delírio de verão, no almoço de Natal. E foi um filme que eu tive o prazer de trabalhar com a Tuna Dweck, que é uma das grandes atrizes brasileiras, gente. Ela trabalhou literalmente com todo mundo, ela conhece literalmente todo mundo. Foi a nossa grande estrela nessa filmagem, e ela é simplesmente fenomenal, não apenas como atriz, mas como pessoa, uma das pessoas mais incríveis que eu tive o prazer de conhecer. Eu espero trabalhar muito mais com ela. Foi o primeiro filme com o Bruno, também acho que primeiro de muitos, e mais um da minha parceria com a Isabela Mello, produtora, que fez O Bosque dos Sonâmbulos e o Drácula, e o Henrique, que foi meu assistente de direção no Drácula e também foi assistente de direção nesse filme, como também um dos atores. Foi um filme super barato,
também a gente fez ele super sem verba, mas ao contrário do Drácula, foi um filme que teve uma pré-produção, a gente pensou muito, o roteiro passou por vários estágios, várias etapas, e foi filmado em 3 dias, super rápido, super tranquilo. Acho que foi a filmagem mais tranquila que eu fiz até agora. E agora ele tá começando a circular em festival. Ele é bem estilo um filme mexicano que eu gosto muito, chamado Veneno para Fadas, que é um filme sobre 2 garotas que praticam bruxaria. Quem conhece esse filme, acho que vai sacar. E eu espero que quem não conhece também se divirta e que seja um filme legal. Eu tive o prazer de assistir esse filme ao seu lado. Muito obrigado pela confiança. Eu fico muito feliz. Imagina, eu que agradeço. Não, eu que agradeço. E é o seguinte, o pôster desse filme é uma ilustração sua, é um desenho seu, não é verdade? Sim. Assim, um dos meus objetivos enquanto artista é um dia poder ter uma foto minha como pôster de um filme do Matheus. Mas é difícil competir com alguém tão talentoso que ilustra tão bem assim os seus filmes. É lindo, a arte é linda. Obrigado. E fala, você tem trabalhado em algum projeto no momento? Se sim, fala um pouco. Eu tô trabalhando num projeto novo, sim. Como eu falei pra você, eu tô na quarentena desenvolvendo esse roteiro que eu ia filmar esse ano. Mas agora já mudou tudo e eu vou filmar em março do ano que vem. E basicamente, eu não sei se ele pode ser necessariamente considerado um slasher. Eu acho que talvez, se eu tivesse que fazer um pitch rápido pro filme, seria uma mistura de Evil Dead com Call Me By Your Name. Vai ser um romance de verão. É Evil Dead e Call Me By Your Name e ópera. Tudo isso misturado num filme só. E acredite se quiser, vai dar certo. Esse filme, de certa forma, é uma continuação espiritual pro Anjo do Poço, no sentido que reúne parte do mesmo elenco. Na verdade, se tudo der certo, vai ter praticamente o mesmo elenco que o Anjo do Poço, interpretando personagens mais ou menos parecidos, apesar que não é exatamente a mesma história e não são exatamente os mesmos personagens, mas digamos que eles são filmes irmãos. Não é que é uma versão longa do Anjo do Poço, mas eles são filmes irmãos. Inclusive, o nosso querido Bruno Germano vai ser o protagonista do filme de novo. Ele é o ator que temos confirmadíssimo até agora, e o resto do elenco eu não posso divulgar. Muito bom. Vão atrás e prestigiem cinema nacional com esse diretor super talentoso que é o Matheus. Meu bem, a gente tá chegando no fim dessa entrevista. Eu pedi pra você fazer isso no vídeo anterior, mas esse é o momento de você deixar suas redes sociais pra quem quiser conhecer um pouco do seu trabalho e te amar. Vocês podem me achar, acho que o mais fácil pelo Instagram é Mate Marchetti, e pelo Twitter também é Mate Marchetti, pelo Facebook é Matheus Marchetti, e no YouTube também. O meu canal no YouTube, ele não tem muito do meu trabalho mais recente, porque como ele tá ainda em festivais ou entrando para plataformas, eu não posso deixar ele disponível no YouTube. Mas eu acho que é onde você vai mais ver, por exemplo, trailers e trechos do meu trabalho, para ter um gostinho. E mesmo as minhas coisas mais antigas, mais toscas que eu fazia na adolescência, antes da faculdade e tudo mais. Se você quiser ver filmes amadores por pessoas de tipo 14, 13 anos, tá lá. Você falou do seu canal no YouTube. Gente, esse é um apelo, pelo amor de Deus. Se inscrevam tanto no meu quanto no canal dele, sabe? Ajuda bastante. Enfim, não precisava nem pedir, mas é bom pedir que as pessoas prestigiem o nosso trabalho. É verdade. Meu bem, muito obrigado. Eu não consigo te agradecer o suficiente. Eu que agradeço. Por ter aberto sua casa. Eu tô muito feliz. Confiado no meu trabalho, confiado em mim. Eu espero que as pessoas vão atrás de conhecer essa pessoa incrível que você é. Uma pessoa que teve a coragem de expor o Twitter aqui. Você é o primeiro. Eu não fiz isso e não farei tão cedo. Se me acharem no Twitter, eu vou negar. Mas enfim, muito obrigado de coração. Espero que possamos nos ver pessoalmente em breve. Eu te adoro, de verdade. Eu também te adoro, tô morrendo de saudades. Vamos ver assim que acabar essa loucura. Vacina chegue rápido. E é isso aí. Um grande beijo no seu coração, tá? Querido. Um beijo, ótima semana e até já.